Meus caros irmãos e irmãs, no transcorrer da nossa caminhada, nós procuramos ser identificados com o sentido cristão da vida. Porque nós somos munidos dessa essência de Deus. No ato do seu batismo, nós fomos gerados em Deus para buscarmos a santidade no transcorrer de toda a nossa história. E essa santidade a qual nós somos gerados, ela passa pelo ato da servidão. Eu vou ter um pouco de paciência comigo hoje. Ele passa pelo ato da servidão. Jesus disse que se não ele não morrer, ele não dará frutos, mas se ele morrer, muitos frutos ele dará. Assim no transcorrer da nossa vida, o sentido cristão ele vai de morrermos em nós, para vivermos efetivamente o que Deus pede para cada um de nós. Se nós olharmos a primeira leitura de hoje, Isaías, ele diz: o Senhor quis macerá-lo com o sofrimento, oferecendo como vítima, como vida em expiação, por cada um de nós. Deus morreu, Deus da vida, e nos concede a vida em plenitude. Mas esse Deus que nos concede a vida em plenitude, é Ele que nos pede pelo ato de nos fazermos o último. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve. Ele diz a Pedro: se não servir, não terás parte comigo. Então nós temos parte em Deus e em Cristo, na medida que nós servimos. Nós somos centrados na vida em Cristo, na medida em que nós seguimos a Sua palavra, na medida em que nós nos colocamos no transcorrer da nossa vida, ao ato de servirmos uns aos outros, ao ato de buscarmos na humildade a presença de Deus através do serviço. O primeiro ato de grandeza de um homem é a sua humildade. E aí nós só teremos efetivamente esse ato de grandeza quando nós nos colocamos a servir, quando nós nos deixamos com que a graça de Deus seja em cada um de nós, porque não somos nós que agimos, é Deus que age através de cada um de nós, na sua graça, na graça de Deus que gera em cada um de nós o nosso ato de servir, o nosso ato de bondade, de caridade, uma opção livre do homem de querer deixar que Deus seja Deus. Santa Catarina de Gênova dizia assim: não se encontra caminho mais breve, nem melhor, nem mais seguro para a nossa salvação do que essa veste nupcial e doce da caridade. Quando nós nos vestimos da caridade, quando nós nos colocamos a servir efetivamente no transcorrer da nossa vida, nós agimos nessa caridade de Deus. Nós deixamos com que a veste da nossa vida seja a própria presença de Cristo em cada um de nós. A caridade ela não pode passar desapercebida no transcorrer da nossa vida. Nós não podemos ser imunes a essa caridade, pois nós não vivemos Deus. Nós não servimos ou não servimos a Deus se nós não servimos aos nossos irmãos. Fernando Pessoa, ele diz uma carta dele no livro do Desassossego: eu vos digo, praticai o bem. Por quê? O que ganhais com isso? Nada, não ganhais nada com isso. Nem dinheiro, nem amor, nem respeito, mas também nem paz de espírito. Mas por que então praticar o bem? Por isso mesmo eu vos digo, praticai o bem, porque não ganhais nada com isso. Quando nós praticamos algo, quando nós servimos ao outro, com o ato de querer algo em troca, já não existe a caridade, já não existe o amor. O amor é livre, o amor é desimpedido. O amor vai em encontro do outro para servidão em nome de Deus, na medida em que o homem carrega dentro de si o desejo de deixar que Deus haja nele, ou que Deus seja nele no transcorrer de toda a nossa vida. Somente o tempo pode revelar o homem justo ser ímpio. Nós revelamos com o tempo aquilo que nós queremos constituir em nós. E é o tempo prazo que Deus dá a cada um de nós, para que nós possamos, nesse ato de servir, ser presença de Deus. Matheus de Altar diz assim: não importa o que você dá, o importante é a quantidade de amor que você coloca naquilo que você doa. Não importa o quanto nós damos, mas a quantidade de amor naquilo que eu faço, em detrimento ao meu irmão. Quando nós servimos na pequena, nós passamos ao ato de servir constantemente, porque o ato vai nos iniciando também, o ato da bondade,
O ato da caridade está nos viciando de alguém que vai ao mundo do outro, o despojamento total do ser, para ser com o seu irmão, para estar com o seu irmão. São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus: permaneçamos firmes na fé e professamos, pois temos diante de Deus um sumo sacerdote que se fez homem, sabe da nossa fragilidade, das nossas dificuldades. Então nós temos diante de Deus alguém que se compadece das nossas fraquezas, mas se compadece na medida que nós agimos movidos por essa graça, por essa presença de Deus. E quando ele diz mais para frente, nós alcançamos a misericórdia, para que alcançamos a graça de um auxílio quando for necessário, para aqueles que são inseridos em Deus, para aqueles que são movidos por essa graça de Deus no dia a dia da vida. O ato da grandeza, o grande segredo para a plenitude é muito simples: é o compartilhar, é ser presença de Deus. Santa Maria de Calcutá dizia: o amor a Deus está acima de todas as coisas, no ponto mais elevado. O amor aos nossos irmãos e aos pobres vem em seguida, e depois o amor a nós mesmos. Aquele que ama mais acima do que qualquer outra coisa do mundo, ele é digno de servir a Deus, ele é digno de se colocar como cristão, porque o cristão, ele vem no esvaziamento de si, ele vem no enriquecimento de Deus e age nele através dele no transcorrer da vida. No Evangelho de hoje, os dois filhos de Zebedeu pedem a Jesus Cristo um lugar de destaque. O senhor deixa sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus diz: não, isso é só para quem serve, aquele que se faz o último. E quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que efetivamente ama a Deus e ama os seus irmãos, na plenitude da palavra, e seja alguém que se entrega inteiramente a esse amor de Deus. É colocar-se a serviço de Deus, colocar-se a serviço dos seus irmãos. Epícoro dizia assim: nós não podemos ser felizes se nós não formos justos, sensatos e bons. E não podemos ser sensatos, justos e bons se nós não formos felizes. Porque o cristão é feliz. O cristão serve não por obrigação, mas por amor. O cristão não serve pelo ato de querer algo em troca de Deus. Eu vou fazer isso e depois Deus me dá. E nós temos a cultura de dar e receber. Nós fazemos promessa, porque nós queremos receber alguma coisa. Então, se o Senhor me der, eu pago essa promessa. Se o Senhor me der, eu pago. Porque nós vivemos essa nossa cultura, né? Deus me dá e eu me dou. Nós não vivemos a cultura de nos despojarmos, de nos entregarmos, de servirmos. E se São Paulo diz que nós vamos alcançar a graça de um auxílio no momento oportuno, nós alcançamos quando nós vivemos a essência de Deus. Nós alcançamos porque Deus olha para a sua caridade, sua misericórdia para cada um de nós. E Ele olha para aqueles que o amam, para aqueles que se colocam efetivamente a serviço de Deus. O grande questionamento que deve ficar a cada um de nós, nessa liturgia de hoje, é: qual tem sido a minha vida de caridade? Qual tem sido a minha vida de serviço? Será que eu sou um cristão apenas ouvinte da palavra? Será que eu sou um cristão vazio de atos? Será que a minha caderneta de bens realizados pelos outros é vazia? Ou ela tem só algumas páginas preenchidas? E nós temos constituído, enquanto cristão, enquanto essência, enquanto presença de caridade, de amor em relação aos nossos irmãos, em relação à igreja e a Deus? Quem eu tenho sido? O grande palco da vida. Flormel Spammer, para finalizar, ela tem um poema dela que ela diz: tenho que aprender o que ainda não sei, a ser humilde e modesta. Perdoa-me sempre o meu ridículo orgulho de pura soberba, mas o orgulho tem sido a minha suprema defesa, tem sido o meu pai. E muitas vezes na nossa vida, o nosso orgulho é o nosso pai. Muitas vezes o orgulho é o nosso palco da vida, onde nós subimos para desempenhar o nosso papel. Queremos é o papel de relevância, onde todos os olhem e todos os aplaudem, mas que nada nós fazemos pelos outros, não por alguém. Queremos muitas vezes somente lugar de destaque, nada além disso. Ser cristão vai além, muito além. Ser cristão é se colocar no plano, é se colocar junto com os irmãos, caminhar com os irmãos, ser servidor da graça e do amor de Deus. Como diz São Francisco: Senhor, fazei de mim instrumento. Nós sejamos sempre instrumentos de Deus, onde quer que nós estejamos. Louvado seja